Tá, né? Irmãos, hoje é a parte 2 da mensagem que eu preguei há uma quinta-feira dessa, antes de entrar em recesso, sair de férias. E nós vamos agora trazer esse complemento, não é, usando a parte introdutória que nós tivemos lá naquela quinta-feira, onde ministramos justamente sobre esse tema, princípio de dores. E os irmãos têm aí uma parte de material que vocês podem acompanhar, tá certo? Ver se olha para a tela e olha para cá para o pregador também, para que aqui também a gente ministrando, a gente tem também a capacidade de poder direcionar você essa fala melhor, não é? Juntando com a visão da tela. Princípio de dores 2. O texto é Mateus 24, 3 a 14, nós vamos reler esse texto. Lembrando que em Marcos 13, 3 a 10, Lucas 21, 8 a 17, também falam desse episódio agora, cada um com a sua própria narrativa, não é? Cada um com a sua forma de colocar, Marcos geralmente mais reduzido, Mateus já muito mais amplo, e Lucas também com a dimensão já daquele que pesquisa, algo mais diferencial, um pouco de cada um aí, devido aos estilos, não é, que nós temos nos evangelistas. E o versículo 3 diz assim, me acompanha a leitura. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é preciso, é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes ou doenças, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11, último, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este é o evangelho do reino, agora sim, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, esse texto aí de Mateus é o que nós estamos fazendo uso. E só a título de recapitulação, nós entendemos que este episódio bíblico aqui ocorreu na última semana, aliás, do ministério de Jesus aqui na terra, como nós falamos na quinta-feira que pregamos a parte 1 dessa mensagem. E há pelo menos 3 linhas de interpretação que eu quero aqui apenas relembrar o que nós falamos. A primeira é que vê essa profecia, esse sermão escatológico de Jesus, né, direcionado às últimas coisas. Escatologia, ela se direciona às últimas coisas, palavra que tem esse sentido. Então, alguns veem essa profecia, em que sentido? De que ela já se cumpriu, isso já ocorreu com o povo judeu. Houve um momento histórico, até o ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém, então isso aqui só é o registro, porque a profecia já se cumpriu, segundo um entendimento primeiro, de alguém que pensa dessa forma, alguns biblicistas. Uma segunda linha de interpretação é que a profecia se aplica à era da igreja. Então é no momento da igreja, uma vez que Israel, na realidade, não abraçou a vinda do Messias, do Cristo, então agora nós estamos no Israel de Deus, que é a igreja, e essas advertências, segundo esse entendimento, elas pertencem à igreja. E há uma terceira e última linha de interpretação, e essa é que nós abraçamos, tá certo? Eu particularmente,
eu caminho com essa terceira linha de interpretação, respeito quem pensa a primeira, quem pensa a segunda, não é? Mas eu vejo coerência nessa terceira muito, e não apenas eu, mas tantos outros que leem, estudam a palavra, crentes, né, mestres, que se debruçam sobre o tema bíblico. Que a profecia se aplica à igreja e aos judeus, não é? Ela aplicou-se primeiramente aos judeus, eu diria, e ela aplica-se à igreja. Ela trata de eventos passados, já aconteceram, mas ela também trata de eventos futuros, referentes à igreja e referentes a Israel. Tá certo? Isso é a título de lembrança, é título de recapitulação. E nós tratamos, pelo menos, 4 pontos aí. Depois os irmãos botem aí o izinho, né, em algarismo romano antes do V, né, que tem V5, né, que a gente aprende. Então, falsos cristos, nós podemos ver aqui, guerras, que foi o segundo ponto que nós destacamos, fome e doenças. Esses nós abordamos na primeira ministração. E agora nós vamos pegar aqui de terremotos, tá certo? De terremotos. Bota aí no ponto 5, terremotos. Então, irmãos, o que é que a ciência diz sobre terremotos? De que não é algo de agora. É algo já, desde que o mundo é mundo, ocorre esse movimento das placas tectônicas, que estão no profundo lá, e bota profundo isso do subsolo, não apenas da terra, não é? A parte seca, mas também dos oceanos, a parte de mar. Então, quando há movimento dessas placas, a grosso modo, e aqui não é uma área minha, por isso que eu não quero nem me debruçar muito, porque aqui a gente já bebe daquilo que foi escrito para poder trazer luz, não é? A uma explicação como essa. Então, quando há esse movimento, e ele ocorre, não é? Sempre quando há algo que a própria estrutura geológica faz com que aconteça, não é? Inclusive hoje já há estudos, note bem os irmãos isso, de que alguns testes que têm sido feitos com armamentos em alto mar ou até em terra seca, isso tem prejudicado também a parte das placas tectônicas, e isso tem trazido implicações para o ser humano por causa desses testes relacionados aos armamentos. Agora, anualmente, é interessante, ocorrem cerca de 300 mil tremores em todo o planeta. Você está achando muito, né? Eu também achei. 300 mil tremores, 300 mil terremotos anualmente em todo o planeta isso ocorre. E Jesus falou em terremotos, que haveria terremotos. E eu trouxe aqui, irmãos, dados, esses dados eles estão mais ou menos recentes, né? Dentro de um tempo histórico, e que no século XIX houve 41 grandes terremotos, levando 350 mil vítimas, fazendo 350 mil vítimas. Isso no século XIX, 41 grandes terremotos. Já praticamente dobra e passa mais um pouco no século XX, sendo 96 grandes terremotos, vitimando 2 milhões de pessoas. E no século XXI, que nós temos agora 21 anos desse século, né? Mais de 500 mil vítimas, já alcançando 25% da totalidade do século XX. Só na Indonésia, como os irmãos estão vendo aí, em 2014 foram 200 mil pessoas, não é, que não foram atingidas, não, elas foram mortas mesmo. Né? Elas entraram em óbito, elas faleceram por causa da fúria, não é, desses terremotos. E no Haiti, em 2010, 200 mil pessoas também. Então, esse é um quadro aqui que nós trazemos para dizer que Jesus, de fato, falou sobre isso. E se alguém disser, olha, mas sempre houve terremotos, sempre teve isso, nós notamos o quê, irmãos? Qual é a leitura que nós fazemos em relação a esse tópico aí, terremotos? É que, embora exista, desde
de tempos atrás, ele tem crescido, ele tem se avolumado, esses dados têm aumentado. Eu lembro, e não faz assim, porque eu estou com 50 anos, 52 anos, então é claro que já tem um tempinho que eu passei pelo ginásio, né? Mas eu lembro para o professor de história, e até no ensino médio, que era o segundo grau antes, vê se você não ouviu de um professor, disse, olha, no Brasil nós não temos terremotos, né? Porque a estrutura geológica é tal e tal. E quero dizer aos irmãos que agora, em 2020, nós tivemos tremores em municípios aqui do interior. Nós tivemos, principalmente na parte norte do estado, não é? E não foi em um município, não, foram em mais de um município, tá certo? Principalmente ali em Canhoba, e nós temos uma igreja batista lá, a terra tremeu, né? 2,5 já deu para tremer e já deu para os irmãos sentirem, né? Na escala Richter, 2,5 já deu para abalar, não é, a estrutura ali em Canhoba e em outras cidades aqui que nós temos no estado. Então, terremotos, está certo, irmãos? Esse é um início, é um período inicial de um período de dores que nós vamos passar, e a tendência vai ser, não é, isso se avolumar. O ponto 6 é perseguição. Mateus 24, 9, de segundo alguns estudiosos, refere-se ao período de dominação do anticristo. Alguém olha para aí e diz, olha, isso aqui vai acontecer justamente na grande tribulação, não é? Então, hoje, essa perseguição aí, ninguém pensa que vai ter que chegar o anticristo para haver perseguição aos cristãos. Irmãos, desde que se foi inaugurado o período da igreja, há perseguição a cristãos. É porque aqui no Brasil, nós temos muitas mazelas, como eu costumo dizer, de ordem econômica, social, mas nós não temos, nós temos a liberdade de culto. Tá certo? Nós podemos subir aqui e não somos coagidos, nós não somos perseguidos por isso. Então, nós não sabemos bem, na realidade, o que é uma perseguição. Os nossos irmãos em outros locais têm sofrido e pagado até com a própria vida. Então, mas hoje ela é presente em diversos países. Os 10 países que mais perseguem cristãos, eu peguei esse dado de Portas Abertas, que é uma instituição para-eclesiástica que trabalha com um ranking dos países que mais perseguem cristãos. E aí eu trouxe os 10 primeiros: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Índia mesmo, até de saltar os olhos. A Índia, diante daquelas dificuldades enormes sociais e econômicas que ela tem, perseguindo cristãos, né? A maioria desses países, e aqui é algo que nós fazemos a menção por causa dos dados. Nós temos aqui países onde o islamismo é a religião oficial na maioria desses países. Mas também nós vamos notar que a Colômbia, aqui na América do Sul, ela alcançou o 25º lugar em perseguição a cristãos. Os irmãos imaginam isso? Um país que é tido como cristão, não é? Um país que é católico e que tem perseguido, tem feito perseguição aqui na América Latina. Impressionante essa informação de Portas Abertas e de outras instituições, não é, que nós temos em relação à missiologia, não é? Então, irmãos, eu botei ali perseguição ideológica. Por quê? Porque quando não há uma perseguição de fato clara e contundente em relação a se barrar culto, a se impedir de que se leia a Bíblia, a se impedir de que você venha cultuar abertamente, ou às vezes se faz isso, mas é sob a tutela do Estado. As igrejas estatais, e para nós batistas isso é um escândalo, porque nós defendemos uma separação mesmo clara e nítida entre igreja e Estado. Por isso que você pode ouvir aí de outra igreja fazendo política partidária, mas se existe uma igreja batista chamando um candidato A, um candidato B, e dizendo, olha, esse é nosso candidato, tal, nós não vamos ter. Se essa igreja é batista, ela vai ser até os princípios. É claro que isso não impede que os seus membros
Eles participem e devem participar. Nós precisamos participar da vida política de nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Agora, igreja e púlpito, o entendimento nosso é lugar de cultuar e de pregar o evangelho. Por isso, irmãos, nós notamos que, no nosso caso e de outros, não é? Outros países, além da perseguição de fato declarada com impedimento e coação, existe e sempre existiu uma perseguição ideológica. Uma perseguição ideológica. Eu fico imaginando, não é? Às vezes, o que uma geração passou, muitas vezes, na universidade. E eu digo isso abertamente, não é? Porque hoje já é passível de pelo menos uma advertência a um mestre, a um professor, que fique depreciando, não é? Seja evangélico, seja católico, seja umbandista, a religião de alguém. Hoje a coisa tomou um outro rumo, mas ainda isso existe. E lá no passado, gente que estudou aqui na universidade, eu imagino, às vezes, que isso foi confrontado, porque nos foi apresentado, na realidade, um sistema ideológico como se fosse a solução. Como se fosse a solução. Foi-nos apresentado um sistema ideológico como se fosse a única solução que se tinha para os problemas. E nós sabemos que a coisa não é assim, não é? E por isso se sofreu, muitas vezes, comentários, e esse entendimento que parece que na sociedade, com exceções, mas se tem em relação ao Evangelho, e a figura pastoral, aos crentes, não é? Então, lá na frente nós vamos ver também que isso não surge de graça. E existe algum fator que coopera também para que infelizmente, essa leitura seja feita, mas não é o caso, porque isso não é maioria. Tá certo, irmãos? A verdade é que a maioria, e eu me sinto muito bem à vontade para falar isso, a maioria de cristãos, de evangélicos, são ordeiros, trabalhadores, pagam seus tributos, não dão trabalho ao Estado, não é oneroso ao Estado, mas nós sofremos sim uma perseguição ideológica. Tem gente que quando olha assim para a gente assim, e eu mesmo não chego em todo local dizendo que eu sou pastor. Se me perguntarem, eu digo. Mas não chego assim botando na testa dizendo, olha, pastor Paulo Sérgio, pastor da primeira igreja, tal. Por quê? Porque a figura pastoral, devido aos desgastes, devido até à própria leitura estereotipada que a sociedade faz com que a gente chegue sem essas placas todas. Muitas vezes, irmãos, nós notamos isso de forma clara. Esse preconceito, tem se falado muito de preconceito hoje, em relação a evangélicos e a cristãos. Preconceito, muitas vezes, é o que fazem conosco. Preconceito, muitas vezes, é essa leitura estereotipada que se faz do crente, se faz de quem professa a fé cristã com viés evangélico. Mas vamos adiante. Existe o ponto 7, não é, dentro desse sermão escatológico, desse princípio de dores, que são os escândalos. Escândalos. Nesse tempo, em Mateus 24:10, está aí o texto dizendo que haverá escândalos, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Então, note que não é muito diferente do que a gente tem visto aí, não. Não é isso mesmo, irmãos? Infelizmente. Muitos serão escandalizados. O escândalo tem surgido de maneira avassaladora. E aí eu digo que isso tem cooperado para um mau testemunho do Evangelho. Porque por causa de poucos, não é, que não nasceram de novo, e que têm os seus problemas de caráter de uma vida sem Deus, mas que querem pegar carona na fé, na religiosidade ou na religião,
nós temos também essa leitura feita porque existem escândalos. Existem escândalos. E quando eles surgem no meio da igreja, eles surgem e hoje ninguém pode se esconder, eles vão e alcançam a sociedade. Traição uns aos outros. Hoje é um clima de desconfiança total. E pior ainda, uns aos outros se odiarão. Se odiarão. Tem hoje gente que tem o mesmo sangue de outro, mas está odiando. Tem gente hoje que por causa de uma política partidária está odiando o outro. E muitas vezes professando a mesma fé. Haverá ódio, uns aos outros se odiarão. E isso trará escândalo, irmãos. Né? Isso trará escândalo. Mas há um ponto 8, que são as heresias. Mateus 24:11 tem isso aí que Jesus falou, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse falso profeta aí, não confunda com a figura do anticristo. Porque esse anticristo, a ideia que nós temos é de um líder mundial, não é? Se você me pergunta, pode ser homem ou é mulher, pastor? Não é? A tendência é que seja homem, mas eu já fiz menção aqui há anos atrás, assisti um filme, não é, chamado A Revelação, onde o anticristo, o autor do filme, trabalhou como sendo uma mulher. Então a Bíblia tendencia claramente para a figura do homem, até por causa do poder que hoje ele ocupa em determinadas culturas. Mas o que é importante aqui é que se faça essa divisão entre a figura do anticristo e do falso profeta. Porque o falso profeta, enquanto o anticristo, a ideia, embora tenhamos modelo e a ideia de uma pessoa, falsos profetas existem muitos e existirão muitos. Isso não é novo, mas daqui para frente, irmãos, vamos ver em grande escala. E a figura do falso profeta, a missão dele, sabe o que é? É ensinar heresia. É ensinar heresia. É trazer heresia, um ensino errado, para o meio da igreja. E aqui eu quero dizer que, lamentavelmente, alguns irmãos embarcam. E por que embarcam? Porque não têm firmeza na palavra. Porque não tem a chamada doutrina, que alguns acham até chato, quando se fala em doutrina. Esse culto aqui é um culto doutrinário. O culto do domingo de manhã é um culto doutrinário. O da noite, nós nos esforçamos para pregar doutrina. Porque sem doutrina, sem o conhecimento da palavra, nós vamos ficar susceptíveis a embarcar em qualquer onda e sermos levados, como diz a própria Escritura, por qualquer vento de doutrina. Então, haverá vários falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Mas nós vamos adiante e tem o ponto 9, que é a multiplicação da iniquidade. Eu chamo a sua atenção aí que não é aumento, é multiplicação. Quando a gente estuda matemática, olha, eu corria de matemática até hoje. Né? Se for uma conta simples, entendeu? A gente faz e tal. Eu entendi matemática até a 8ª série. Quando entrou no 1º ano, meu pai. Né? Dali para frente, ali só a graça de Deus. Né? Mas o que é que nós entendemos por PA, uma projeção aritmética, uma progressão aritmética e uma progressão geométrica? Então aqui nós temos uma multiplicação de iniquidade. Não é nem a soma, não é nenhuma sequência, é uma multiplicação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação dessa iniquidade. Iniquidade é tudo quanto conspira para a saúde espiritual das pessoas, da igreja, do reino de Deus. São pessoas, o próprio nome iníquo, ele é muito forte, porque é alguém que não tem interesse algum, não tem vínculo nenhum e nem quer com o que nós chamamos de evangelho. E o pior, no que depender dele,
e deve ser dissipado. Não é qualquer situação, qualquer defesa do Evangelho ou da fé deve ser, de fato, dissipado, porque é uma ilusão, porque é algo que não existe, é algo que vai trazer mal à sociedade. Não é? Então, aqui nós temos essa palavra de Jesus. E pecado, irmãos, em suas variadas formas dessa iniquidade. Corrupção, sendo aí de forma avassaladora, principalmente no meio político, mas em outras esferas do poder, inclusive no seio da religiosidade, da religião, da igreja. No meio tem surgido também a corrupção. Por isso que aqui nós fazemos questão, não somos igreja perfeita não, mas como outros fazemos questão de se ter uma auditoria das finanças, daquilo que entra e daquilo que sai na igreja. E eu já vi gente dizendo aqui, pastor, para com esse negócio de relatório, a gente veio aqui cultuar o Senhor, a gente veio aqui só louvar. Eu digo, meu irmão, enquanto a gente entender que o membro da igreja precisa saber a vida financeira da igreja, nós vamos continuar. É claro que temos que criar estratégias para que se faça isso. Mas o que é importante é que se tenha zelo. Corrupção, crescimento da miséria social, uma disparidade enorme, irmãos, dói nosso coração. De ver gente vivendo com uma quantidade mínima de valor e vivendo assim na miséria mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa a você, ser pobre não é problema não é? Ser pobre não é não, embora se você sonha, como eu conheci alguns irmãos, algumas pessoas que diziam, pastor, eu quero ser rico. Eu digo, que seja, meu irmão, e lembre-se de mim, quando entrarem nesse paraíso, não é? Seja, porque nunca vi nas Escrituras, a Bíblia condena o amor à riqueza, mas aí pega pesado mesmo. Mas se você tem, e se você se empenha, e se faz isso como de forma com lisura, vá em frente, Deus o abençoe. Nós precisamos sim, nós queremos que você cresça em áreas da vida, mas a pobreza nunca foi problema. Agora a miserabilidade sim. Ser miserável, irmãos, ninguém deveria ser. Olha, eu fico triste quando eu vejo, eu quero só me aprofundar um pouco mais aqui. Quando eu vejo uma pessoa, um ser humano, geralmente um homem, não é? Um pai de família puxando uma carroça. Se já me causa, e em você também, não é? Uma emoção que se eu pudesse dizer àquele carroceiro, rapaz, vamos fazer uma campanha para comprar um negócio para você, porque esse seu animal, ele já te serviu quanto tempo aí, não é? Vamos ver se a gente aposenta ele, e você ainda está dando umas chibatadas aí nele, para que ele vá, além de tanto peso que ele tem, enfim, eu sei que às vezes dói nosso coração em ver isso. Imagina o homem naquela condição, não é? De um animal puxando, para sobreviver, ele está dizendo para a gente ali. Ele está dizendo, eu não estou roubando, eu quero viver do meu esforço, mas a sociedade precisaria olhar para aquilo ali e dizer, isso não deve ocorrer. Por quê? Porque há um crescimento da miséria social, pornografia, irmãos, em todas as formas de banalização sexual. Os sites, eu repito, reitero, os sites mais acessados da internet não são os sites de educação, não são os sites de música, não são os sites de pregação, não são os sites de cultura, não são os sites que podem trazer a nós aquilo que nós podemos dizer, e nós vamos ficar muito mais instruídos, muito melhores enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Não, são sites pornográficos, os mais acessados. Violência nas ruas e nos lares, o individualismo, e aí eu citei só alguns aqui. Multiplicação da iniquidade, rebelião de filhos contra pais, negando-lhes o respeito e honra. Filho tratando o pai como se fosse ninguém, nada. Filho tratando o pai, filha tratando mãe, como se nada fosse. É multiplicação da iniquidade. Mas nós vamos, irmãos, notar, por último, que Jesus também falou
além desses sinais aí, ele falou que o evangelho será pregado em todo o mundo. Mateus 24:14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Olha que coisa boa. Sabe como é que a gente chama esse negócio aqui? O cumprimento da grande comissão. O cumprimento da grande comissão. O evangelho sendo pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você está dizendo assim, meu pai, eu gosto de viver aqui na terra, mas eu gostaria que o Senhor voltasse logo, não é? Viesse logo o fim. Então, para que venha o fim, irmãos, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E eu creio, e você deve crer também, no cumprimento dessa palavra aqui. Só haverá o fim quando todo mundo, não é converter não, porque isso aí é um caminho que nós não tomamos, ou que bom seria, já pensou? Se todo mundo, todas as pessoas, elas recebessem Jesus, elas fossem alcançadas pelo evangelho da... Não, mas não é isso que está dizendo, é que todos conheçam o evangelho genuíno de Cristo, que ele seja propagado, proclamado. Nada nem ninguém, irmãos, pode barrar a marcha vitoriosa do evangelho de Jesus. Nada e nem ninguém, nem Satanás, nem os demônios, ninguém tem condições de barrar a marcha do evangelho. Porque quando se pensou, por causa da perseguição, em locais que a igreja tinha morrido, e só tinham aquelas igrejas estatais que o governo fazia o que queria, e que todo mundo era ali, era olhado, era espionado. Quando se pensou que tinha acabado com as igrejas, havia uma igreja nos bastidores, às escondidas. E isso não é novo, até no tempo das catacumbas. Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 livros, As Catacumbas de Roma, que relatam a experiência de cristãos naqueles imperadores mais cruéis que surgiram em Roma. Eles reuniam nas catacumbas, nos locais dos mortos, para cultuar ao Senhor. Porque ninguém detém. Aí eu estou lembrando do hino do pastor Oswaldo de Araújo. Ninguém detém, porque a obra é santa. Ninguém detém a marcha do evangelho. Mas eu finalizo, irmãos, dizendo que por mais de 2000 anos não foi possível impedir essa marcha, essa expansão do evangelho. Olhe que se tem tentado e se tentou muito. Muito, muito. Em toda a história da igreja. Inclusive, a nossa história é uma história de perseguição. A nossa história é uma história de perseguição. Mas louvado seja Deus, que o evangelho do reino será pregado a toda criatura. Por quê? Porque ninguém pode se colocar como uma barreira para impedir essa expansão, esse crescimento do evangelho. E eu digo aos irmãos, e finalizo com essa palavra, nos locais, nos países onde há mais perseguição, irmãos, é impressionante. Aí é que o evangelho está crescendo e se expandindo mesmo. Se expandindo mesmo. Onde há maior perseguição, Deus está suscitando um avivamento profundo no norte da África, onde a maioria é muçulmana. Deus está levantando ali os seus servos do Senhor e gente convertendo. Olha, presta atenção a isso. Gente convertendo, tendo visão de Jesus. Tendo visão de Jesus. Jesus aparecendo a ele. Gente convertendo dessa forma, por quê? Porque, de fato, o evangelho será proclamado em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. E aqui, irmãos, nós deixamos com a igreja, se alguém disser, olha, nós já estamos na grande tribulação, tal, nós estamos, irmãos, vivenciando. E aí, não vejo como não chegarmos a essa conclusão. O princípio de dores, aí sim. Nós já estamos nesse estágio aí. As contrações,
elas já estão muito menores desse parto normal que acontecerá, que é justamente o cumprimento daquilo que Jesus falou que haveria de se cumprir. E não passaria nada, nem um tio, nem um jota. Tudo seria cumprido. E nós, como igreja, devemos estar atentos, fazendo a leitura do mundo. Eu reitero aqui, você quer acompanhar essa trajetória? Existe um relógio no mundo chamado Israel. Tá certo? País Israel. Todas as notícias que você ouvir de Israel, você apure os seus ouvidos e os seus olhos, porque ali está um cenário de que faz parte, querendo ou não alguns, do cumprimento dos grandes acontecimentos no final do tempo. Segundo, nós precisamos, irmãos, erguer a nossa cabeça, como diz a Escritura, porque a nossa redenção se aproxima. Então precisamos viver de forma piedosa, mas vivendo o Evangelho, para que o Evangelho do Reino de Deus seja propagado com a nossa vida. Aí eu lembro de alguém que disse, não sei se foi Lutero que falou, ou um outro, disse, se for preciso, fale diante de um testemunho. Se preciso for, fale, mas viva, não é? Porque as pessoas, elas alcançarão ou serão alcançadas, não por causa da nossa ação, mas pela misericórdia e graça de Deus. Princípio de dores, irmãos, é o que, sem dúvida alguma, eu creio que nós estamos vivendo. E nós vamos pedir graça e força de Deus, para que nós possamos não desesperar. Tem crente que às vezes fica com medo, não é? Ah, estou com medo. Medo o quê, irmãos? É momento de pular de alegria. Porque seja passando na tribulação ou não, nós sabemos que a redenção está próxima. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Está difícil terminar essa mensagem hoje, né? Está difícil. Mas eu vou finalizar com isso. Se você pensa que esse mundo que nós estamos ainda conseguindo viver, ele vai continuar dessa forma, engano nosso. As coisas piorarão, irmãos. E eu estou aqui lançando tragédia para a humanidade? Não. Falando algo que vai ser real. Porque é assim que as Escrituras colocam. Ficará insuportável para nós vivermos aqui. Por isso que a nossa redação está próxima e nós precisamos aguardar, não é? Aguardar com imensa expectativa o cumprimento dessas coisas, dessas profecias de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, exaltado é teu nome nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos ministrar essa segunda mensagem em continuação à primeira, sobre princípio de dores. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça e o teu poder. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor detém a história nas tuas mãos. As páginas, todos os capítulos da história estão sob o teu poder. E o Senhor já tem tudo nas suas mãos. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite e te pedimos que a tua igreja aqui reunida possa ser fortalecida cada vez mais naquilo que nós temos mediante o Evangelho de Cristo como ponto de clareza de algo que nós sabemos que há de acontecer, porque assim diz a Bíblia. Ó Deus, dá-nos uma vida, a oportunidade de vivermos uma vida santa, uma vida aos teus pés, no teu altar, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus.